Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Arte de Ler de Mortimer Adler, agora no capítulo 11, que tem como título Qual é a proposição e por quê? Todo livro ele tem uma certa proposta, especialmente os grandes livros que o Mortimer Adler ressalta. Essas propostas são indagações ou são conclusões que o próprio autor faz ao longo de todo o livro, né? E nisso o próprio Mortimer Adler coloca que a leitura ela não só passa pela análise de palavras e termos que devem chegar a um acordo comum entre o autor e o leitor, mas também entra em outro estágio, que é o estágio relacionado a argumentos e proposições, né? Tendo as proposições o seu caráter de analisar aí determinados tópicos e os argumentos de explicar essas proposições propriamente. Temos aí a diferenciação entre sentenças e parágrafos, proposições e argumentos, né? As sentenças e parágrafos elas são unidades gramaticais ou unidades da linguagem. Elas expressam proposições e argumentos. Né? Proposições e argumentos são unidades lógicas ou unidades de pensamento e de conhecimento. Enquanto as sentenças expressam proposições, os parágrafos podem expressar argumentos, né, propriamente, sendo que a proposta ela é uma afirmação de um conhecimento. A proposta também pode ser indagações e tudo mais, mas em geral ela é a afirmação de um conhecimento em um determinado livro. Enquanto que sentença, ela nem sempre exprime uma proposição. Embora, em regra, a sentença exprima a proposição, existem sentenças declarativas que afirmam algo, sentenças interrogativas ou mesmo aquelas que expressam desejos. Então há uma relação entre sentenças e proposições. As sentenças tendo aí as suas expressões sendo uma declaração, interrogação, enfim. Do ponto de vista do autor, as sentenças importantes são aquelas que exprimem ideias que se baseia todo o seu argumento. Normalmente a sentença ela resume os argumentos, né, dentro do próprio texto. Cabe ao leitor encontrar essas sentenças, quais são essas partes do livro aí, em forma de frases ou mesmo quase um parágrafo inteiro, expressando algum argumento propriamente dito. E aqui o Mortimer Adler ressalta que um processo de leitura é um processo que você tem que sempre buscar entender os significados e ter uma certa admiração, uma certa pesquisa e atenção em relação ao livro. E ele coloca aqui uma frase que é bem interessante que eu destaco, né? A admiração é o princípio da sabedoria, no aprendizado dos livros, assim como na natureza. Se vocês nunca perguntaram nada a si mesmos a respeito do significado de um trecho, não podem pretender que o livro lhes dê uma noção que não possuem. Então cabe ao leitor se perguntar qual o significado daquele trecho daquele livro, observar aquela sentença, verificar aqueles argumentos e tudo isso dentro do processo, né, próprio de análise aí do texto. Né? Os termos eles constituem proposições. Né? As proposições elas contêm os termos. Então pode existir proposições com vários termos, aí que você pode chegar a um acordo, né, com o próprio autor. Para saber se você entendeu uma proposição, deve-se conseguir repetir basicamente com suas próprias palavras a ideia imposta na sentença. Né? Por exemplo, essa camisa é xadrez. E aí, se alguma pessoa perguntar do que é formada essa camisa? Ah, eu tenho uma camisa e ela é formada de xadrez, com várias linhas e tudo mais, e é isso aí. Basicamente, você expressa com suas próprias palavras aquilo que a sentença diz. Né? É um erro propriamente dito, que o Mortimer coloca, expressar o termo, a sentença, com as mesmas palavras do autor. Isso demonstra que você não entendeu basicamente a ideia, né, que ele quis passar. E nisso há o que ele chama vício do verbalismo. Né? O vício do verbalismo é um mau hábito que alguns leitores têm de usar as palavras, as mesmas palavras que o autor utilizou, sem considerar os pensamentos, sem considerar as ideias que elas deveriam transmitir e sem um cuidado com as experiências que deveriam se referir propriamente. Então, é basicamente repetir tudo aquilo que o autor falou, sem ter aí as suas próprias palavras, sem demonstrar que você entendeu propriamente dito. Esse próprio vídeo aqui mesmo é um vídeo onde eu expresso com as minhas próprias palavras aquilo que o autor captou e trouxe no seu capítulo. Né? Não é basicamente uma repetição do capítulo inteiro que o Mortimer Adler escreveu,
porém é uma síntese expondo aqui com as minhas próprias palavras. Esse é o exemplo que o Mortimer Adler gostaria, a não ser nos exemplos onde há citações diretas aí do próprio texto. Mas, em geral, o que o Mortimer Adler busca é essa não existência aí do vício do verbalismo, né, que é repetir com as mesmas palavras aquilo que o autor escreveu sem considerar as suas ideias, né? Existe, portanto, a regra, né, as regras que são expostas aqui nesse capítulo, que é descobrir os parágrafos do livro em que estão os argumentos principais. Se esses parágrafos não expressam os argumentos de forma clara, cabe ao leitor formular os argumentos tomando parte de um parágrafo e outro. Ou seja, todo parágrafo você vai ter aí uma linha de raciocínio, você vai entender aquela linha de raciocínio, aqueles argumentos que são colocados, junto com seus exemplos e tudo mais. Se caso você não consiga formar essa linha de argumentos dado pelo próprio autor, cabe ao leitor observar como é que essa linha de raciocínio está sendo feita, como esses argumentos são expostos e anotar quais são os argumentos utilizados pelo autor. Nesse processo se torna mais difícil a leitura, porém é um processo aí de enriquecimento que o Mortimer Adler coloca, né? O bom escritor normalmente ele expõe com clareza seus argumentos, né? Quando ele não expõe com clareza os argumentos, há uma maior dificuldade aí do leitor ter todo esse trabalho de buscar nos próprios parágrafos, nos próprios argumentos, aquilo que ele vai encontrar, né? Os argumentos com clareza. Então é importante ver isso, né? O autor que é bom, normalmente ele expõe ele seus argumentos com clareza e o leitor assimila de uma forma melhor e mais apropriada. Após observar as principais sentenças e argumentos, como eu já mencionei, o leitor ele deve se questionar sempre, né, com as grandes perguntas que se fazem aí para se obter aí a ideia central do livro, né? Quais dos problemas que o autor procurou resolver, se ele conseguiu resolver algum tipo de problema que ele propôs, se ele resolveu, ele abordou outros tipos de problemas, dos problemas que ele não resolveu, os antigos e os novos, quais ele reconhece que não teria resolvido, enfim, é basicamente o questionamento em relação ao próprio problema que o autor colocou naquele livro, né? Se ele fez uma proposta de conhecimento, se ele fez indagações, o leitor ele vai questionar se aquele autor conseguiu resolver esses problemas ou se ele não conseguiu e por que ele não conseguiu, enfim. Quando souber responder a essas perguntas, né, sobre o questionamento que foi feito pelo autor e souber entender aí basicamente quais são os argumentos que o autor empregou, nisso você pode dizer que basicamente você entendeu, com essas perguntas, você conseguiu entender o que o autor quis passar naquele livro propriamente. Então esse é o capítulo 11, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, muito obrigado pela atenção.